Hoje nós vamos falar sobre reconhecendo os meus erros. Vai ser um bate-papo, a Simone, eu e você aí, para a gente analisar como é difícil, pelo menos para mim, de reconhecer os meus erros e dizer eu estou errado, seja numa discussão, seja no trânsito. E eu vou te contar já alguma coisa relacionada ao trânsito de São Paulo. Eu tenho muita dificuldade em São Paulo porque o trânsito às vezes é caótico. E a Simone, ela fala assim para mim: você não vai conseguir mudar todo mundo. E eu reconhecer que eu estou errando quando eu fico indignado com uma fechada, com uma buzinada, quando eu reconheço isso, eu tenho a chance de mudar, de tentar mudar isso que eu estou fazendo errado. Então a primeira coisa que a gente já vai pegar de bate-papo é que a gente só consegue mudar alguma coisa se a gente olhar honestamente para a nossa vida e dizer assim, eu estou errando. E uma coisa que a gente também, eu estava pensando para conversar nesse momento, é que muitas brigas é porque os dois lados têm razão. Então às vezes que eu briguei com a Simone, que a gente teve discussões como casal, é que no fundo eu me achava detentor da verdade, eu tinha a verdade, eu estava certo e ela também estava certa. E de repente os dois podiam estar certos, ou os dois estarem errados. Então a gente vai bater um papo sobre isso hoje. E eu coloquei aqui que a gente só consegue mudar, como eu te falei, se a gente reconhece os nossos erros. E uma das coisas interessantes é a gente aceitar que a gente é falho. Identificar as nossas falhas é o primeiro passo para a gente mudar. E outra coisa também que a gente aprende num programa que a gente participa, que chama Celebrando a Restauração, é que eu não sou Deus. A Simone vai ler agora um texto para a gente que vai dar base para a gente raciocinar sobre os nossos erros. Lê para a gente o primeiro texto de 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, na verdade, esse texto ele é colocado para a gente mostrando que a gente falha, que todo mundo falha. Eu vou começar conversando com a Simone agora e eu quero que ela conte quais são as dificuldades que ela tem de erros que fala, olha, eu reconheci, isso aqui é difícil para mim. Você consegue compartilhar com a gente? Sim. Hoje em dia, o que a gente mais se detém é a questão de gerenciamento de tempo, né? E normalmente a gente fala para as pessoas, mas eu tô sem tempo, nossa, eu tô sem tempo. E aí esses dias eu me deparei enquanto eu fiquei no celular. E isso me chocou, porque muitas vezes a gente passa tanto tempo em outras coisas e não dá prioridade, e é isso que faz a gente pecar, né? Então, se você tiver o foco naquilo que você precisa, você com certeza vai ter tempo. Eu acho que cada um tem uma luta nessa parte de reconhecer os erros. Então tem gente que vai reconhecer que é violento, tem gente que vai reconhecer que é impulsivo, tem gente que tem problema de gastar compulsivamente. O que a gente tem que tentar identificar na gente? O que eu posso fazer hoje para me tornar uma pessoa melhor amanhã? Então reconhecer um erro é uma coisa grande, é uma coisa legal da gente parar e falar assim, olha, eu estou errando, seja a falta de tempo, seja, de repente, a impulsividade no trânsito. Essa semana também eu cometi... Não dar justificativas, né? Eu acho que o principal é isso. É que, no fundo, para o erro do outro, para o erro da Simone, eu não dou justificativa. Ela errou, mas no meu erro eu sempre tenho uma justificativa. Eu errei por causa disso, eu errei por causa daquilo. Afinal de contas, a Simone me fez alguma coisa e por isso que eu tive essa atitude. E por que a gente colocou esse tema de reconhecer os nossos erros? Porque a gente acha que se você, que está passando um momento difícil de repente no casamento, no namoro ou na empresa, se você reconhecer os seus erros, ao invés de culpar o outro, terceirizar o problema, de repente é a chave do segredo para você resolver o seu problema. Porque normalmente quando a gente não reconhece os nossos erros, é porque a gente mira no erro do outro. Então é mais ou menos assim, se eu falo um erro da Simone, eu encoberto o meu erro. Eu passo a não olhar, então se a Simone pode espirrar.
Ela espiou. Não tem problema. Mas é isso. Se eu foco no erro dela, eu acabo tirando o meu foco do meu erro. E o objetivo desse vídeo de hoje é a gente focar no nosso erro. É você parar e fazer um pente fino na sua vida e olhar, eu sou resultado das minhas decisões. E por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Claro que você tem defeitos, mas você também tem qualidades. Então agora é o momento de você parar e olhar como você tem tratado a sua esposa, a sua namorada, seu namorado, seu marido, seus filhos, seus pais. Como você tem tratado essas pessoas? Como você tem se comportado sendo chefe? De repente você é chefe, tem subordinado. Como que você lida com os seus subordinados? Você é o chefe carrasco? Difícil, né? Todo mundo já teve um chefe carrasco. Mas você é o chefe carrasco? Ou então, você é o funcionário que chega atrasado? Difícil também. Então, reconhecer os erros vai fazer com que você mude de patamar de maturidade. De dizer, olha, eu errava e eu estou parando de errar. Quer acrescentar alguma coisa? A Bíblia ela nos encoraja, né, a reconhecer os nossos erros e principalmente confessá-los, né? E arrepender, buscar o perdão de Deus. Então lê né? pra gente esse texto. Eu acho que está para baixo, né? Se Sim. confessarmos. Porque se alguém... Ah não, tá comigo aqui. Desculpa. Tá comigo. A Bíblia fala o seguinte lá em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando diz se confessarmos os nossos pecados, é as nossas falhas. Para quem que eu devo confessar? Para Deus. Quem é Ele é fiel? É Deus. Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse texto que a gente colocou aqui, que eu coloquei, a gente fez uma forma diferente agora. Eu preparei uma parte dos textos, a Simone preparou outras, para a gente poder conversar sobre os nossos acertos e nossos erros. Para a gente confessar o nosso pecado, a gente precisa analisar. Pecado é tudo que não agrada a Deus. Quer continuar? Você estava refletindo? Desculpa. Uma vez eu li um livro sobre a nossa vulnerabilidade. E é impressionante como Cristo nos encoraja a ser vulneráveis, né? Então, quando a gente é vulnerável com uma outra pessoa, a gente recebe empatia, a gente percebe que nós não estamos sozinhos, nós erramos também, nós somos falhos, né? E quando a gente assume isso humildemente, a gente consegue o perdão de Deus, né? Eu acho que uma coisa legal da gente pensar é que, no fundo, nós não fomos criados para errar. Nós fomos criados, assim, pode ser que você não tenha tido esse tipo de criação, mas muita gente teve a criação focada a você não errar. Você passar uma vida sem ter erros. Então, se você errar no trabalho, eu não vou dizer que fui eu. E, na verdade, você deve assumir os seus erros. E dizer, olha, se eu errei é porque eu sou falho. O que a Simone falou é muito interessante. Por quê? Porque se eu reconheço, eu mostro que eu sou frágil. Essa semana eu passei por uma experiência muito interessante. Na segunda-feira, eu falando com a Simone, eu falei assim, eu quero pegar alguma falha que eu tenho. E eu quero compartilhar isso no canal. Eu quero dizer uma falha. E aí eu fiquei pensando, assim, falhas que eu tivesse reconhecido. Achei algumas muito íntimas, de foro íntimo, eu falei, nessa não dá. Outras falhas que também envolver terceiros, nessa também não vou contar. Mas aconteceu uma coisa essa semana que foi muito interessante. Eu tive um problema, que não foi um problema no trabalho, não foi um problema em casa, foi um outro problema, e eu errei na avaliação de como agir. Por mais que eu tivesse me arrependido, e eu me arrependi, por mais que eu tivesse, eu orei, pedi desculpa para Deus, pedi perdão para Deus, mas por mais que isso acontecesse, eu errei. E eu cheguei para Simone e falei, olha, eu errei nisso, eu confessei para ela. Porque é muito ruim você confessar algumas coisas que dá vergonha de você falar. Quer ver um exemplo? Não foi o caso dessa semana, mas se você chegar para alguém que você pode confessar e para Deus e dizer assim, eu sou invejoso, eu sou ciumento,
eu me sinto inferior a fulano de tal. Esse reconhecer quem você é, sendo honesto primeiro com Deus e depois com você mesmo, vai ajudar você a solucionar muitos problemas. Então, nosso desafio do vídeo hoje é esse, é parar e falar assim, o que eu estou errando e no que eu posso melhorar. Como eu posso ser um pai melhor, como eu posso ser um marido melhor, como eu posso ser um filho melhor, um funcionário melhor, um chefe melhor, um empresário melhor. A gente está falando para todo mundo aqui. Como que eu posso ser um servo de Deus melhor, se você já aceitou Jesus? Como que eu posso ser um servo de Deus? E a gente já vai emendar, né? Se você ainda não aceitou Jesus, é importante você analisar e pensar em aceitar Jesus. Tem um monte de vídeo no canal falando de como aceitar Jesus, quem é Jesus para nós. Tudo que a gente faz é por Ele e para Ele. Mas é importante você se desafiar a ser uma pessoa melhor amanhã do que você é hoje. Estou vendo que você está com alguma coisa preparada para falar. Sim, eu queria comentar um versículo que está lá em 2 Coríntios 12, 10. Tá. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É a contramão do mundo, né? Porque o mundo normalmente nos fala, você pode, você consegue, você é forte, você consegue, né? E normalmente a gente esquece de que quando a gente demonstra as nossas fraquezas, aí é que sou forte. É esse versículo que eu queria complementar. Então, é para parar e pensar. Porque realmente a gente é criado também para não errar e para ser forte, não mostrar fraqueza. E a gente já vai para o final do vídeo. No final do vídeo, eu quero conversar com você o seguinte. Se você ouvir tudo que a gente está falando aqui e não tomar uma atitude de mudar, é mais ou menos isso aqui. Está lá em Está lá em Tiago, não existe primeira Tiago. Tiago é um dos últimos livros da Bíblia, tá? Você abre a Bíblia bem no finalzinho. Tiago 1, 23 e 24, diz assim. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Vou interpretar isso aqui para você rápido. É mais ou menos assim, você escuta a reflexão da palavra de Deus, é o que a gente está fazendo com você, mostrando os textos, e você não muda, é como se você fosse na frente de um espelho, olhasse a sua aparência, visse que a aparência não está boa e não mudasse. É importante você mudar para você. Você vai ser bom. Se eu mudo para ser uma pessoa melhor, a Simone vai ficar feliz, tá com um sorriso no rosto. E se eu não mudo, vai prejudicar a Simone. E você pode ser uma pessoa melhor para todas as pessoas que convivem com você. Você pode ser um amigo melhor, você pode ser um filho melhor, um marido melhor, tudo isso melhor. Você pode ser melhor em tudo. Basta você reconhecer os seus erros e tentar mudar. É a mesma coisa que é ensinado no AA, o Alcoólicos Anônimos. Se você não reconhecer a sua falha, você não muda. Porque enquanto eu estou na soberba de dizer, eu não erro, eu não vou mudar. Se eu não estou vendo defeito, a Simone pode estar vendo defeito em mim, mas se eu não estou vendo defeito em mim, eu não mudo. E o defeito é uma coisa que é mais ou menos como envelhecer. Você já ficou longe de uma pessoa há muito tempo e aí você encontra a pessoa e a pessoa está toda enrugada e você fala, nossa, como envelheceu. O defeito é a mesma coisa. Como você convive com você, você não percebe os defeitos, porque você vai envelhecendo devagar, você vai ficando ranzinza devagar, você vai adquirindo seus defeitos devagar. Mas as outras pessoas começam a ver que a ruga está aparecendo, que você já não é mais tão delicado, que você já não é tão gentil, ou você não é tão carinhosa como você era. Então é hora da gente resgatar aquilo que nós éramos de bom e trazer isso para a nossa vida. Faz isso, vai ser bom para você como tem sido bom para a gente. A gente está aplicando para você o que a gente está se desafiando a fazer. Eu tenho me desafiado muito a reconhecer meus erros. A Simone também. A gente quer falar sobre isso?
Ela fez assim com a cabeça, não quer. Mas nós estamos tentando fazer isso diariamente. E a gente eu confesso para Simone muita coisa, olha, eu estou pensando assim, estou tendo esse sentimento. Muitas vezes, ontem eu falei isso para ela, falei, eu só conto para você porque você é minha amiga. Porque, não é fácil. Não é fácil a gente reconhecer os nossos erros, mas a gente tem que tentar a cada dia melhorá-los, né? Então. A gente pode errar no meio do percurso. Eu confesso um pecado hoje e eu posso cometê-lo amanhã de novo, mas eu tenho que tentar me arrepender e confessá-lo todos os dias, né? É importante. Gente, ficamos até aqui, falamos sobre erros, mas o mais importante, que existe uma pessoa que quer te perdoar. Independente se você é a pessoa mais errada do mundo, que é Jesus. Jesus quer te perdoar, assim como ele perdoou a mim, perdoou a Simone. Ele quer perdoar, ele quer fazer parte do todo da nossa vida. Para isso é fácil. O que eu vou fazer hoje, se você ainda não fez? Você vai fechar os seus olhos, vai orar para Deus dizendo, meu Deus, eu agradeço o Senhor por tudo que eu tenho, e você vai convidar Jesus da seguinte forma, você vai falar, Senhor Jesus, mora no meu coração. É um convite, parece que figurado, mas não é. Quando você fala para Jesus morar no seu coração, você está convidando ele para entrar na sua vida, para ele limpar os seus defeitos, para ele te ajudar nessas dificuldades que você tem de mudar e ser uma pessoa melhor. É muito difícil da gente mudar sozinho, sem a ajuda de Deus. É muito difícil. Você pode conseguir vencer uma batalha ou outra, mas mudar a essência é através de Jesus. Para você mudar a sua essência, você precisa colocar Jesus dentro da sua vida. Ele tem que ser mais do que somente o seu Salvador. Salvador que a gente fala é quando você morrer, você ir para o céu. E ele precisa, além de ser o seu Salvador, ele ser o seu Senhor, o seu dono, aquele que vai te ensinar, vai te dar estratégia. A gente comenta muito isso. A pessoa tem um vício que Deus vai dar de repente a estratégia dela não chegar em casa por uma determinada rua, não encontrar aquela pessoa que faz mal, que dispara o gatilho, e através disso ela vai deixar de errar nisso. Ou então a pessoa, ela é, como no meu caso, ela é uma pessoa que no trânsito ele é muito agressivo ou fica revoltado. Deus vai dar estratégia como deu para mim, sai mais cedo de casa e dirige com calma. E aí você fica, a Simone fala isso para mim toda hora. Ela fala assim, você não vai conseguir mudar o mundo, sai mais cedo. É minha conselheira, é demais. É um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Então não esquece de aceitar Jesus. Gente, obrigado por ter ficado até agora com a gente. Espalha nosso vídeo, ajuda a gente. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Vamos fazer essa corrente funcionar. A gente precisa da tua ajuda. A gente precisa que o algoritmo do YouTube entenda que o nosso vídeo tem relevância. E a gente está fazendo, primeiro por amor a Deus, por amor a Jesus, e depois porque Jesus mandou a gente fazer isso. E não é fácil a gente se expor na frente da câmera. Parece tudo muito natural, mas não é. Quantas vezes eu tô gravando, eu paro, meu Deus, errei, eu volto, meu Deus, errei. E eu tô vendo Deus fazer milagre na sua vida, de todas as pessoas que conversam comigo, que me mandam mensagem, dizendo, olha, ou comentam o vídeo, eu vejo que está fazendo diferença. E isso motiva a mim e a Simone da gente continuar. Ajuda a gente, a gente precisa da sua ajuda. Primeiro a ajuda de Deus, depois a sua ajuda. Manda nosso vídeo para 200 pessoas, para os seus amigos, para os seus inimigos. Um dia você vai parar de ter inimigos. A gente vai focar nisso um dia. Beijão pra você, boa semana, bom final de semana e Deus te abençoe. Até a próxima.